Olá, pessoal. Aqui é a Daniela do Bem Canadá e hoje eu vou falar para vocês qual foi a dica de ouro que eu recebi de um consultor de imigração e que salvou a minha imigração aqui no Canadá. Bom, é o seguinte, eu vim com o plano de estudo e trabalho. Então, depois do estudo, eu consegui o Post-Graduation Work Permit, que aí você teria que conseguir o emprego num dos NOCs, 0A ou B, para você se enquadrar e fazer a prova do IELTS e se enquadrar para poder ganhar pontuação para aplicar para o Express Entry. Ok, eu fiquei 1 ano, 2, 3, 4. Eu estou indo para o meu 5º ano aqui no Canadá. E até uns 6 meses atrás eu não tinha aberto o meu perfil no Express Entry. Porque a gente não tinha conseguido atingir a pontuação. A gente sabe que os convites eles são emitidos para as pessoas que têm mais de 450 pontos, mais ou menos, e a gente não tinha ainda nem 400 pontos. Então, assim, essa pontuação que falta é por causa de idade, por coisas que a gente não tinha tudo, né? Não tinha o mesmo tipo de pontuação que às vezes outras pessoas têm e para nós não tinha. A idade era uma das coisas, né? Que não atingia isso daí. E também o teste de inglês, a gente não tinha o máximo. Bom, e aí um dia eu liguei para o consultor e falei assim, deixa eu só perguntar para ele o que mais que eu tenho que fazer para conseguir atingir a pontuação para abrir o perfil. E aí ele falou assim para mim, mas vocês ainda não abriram o perfil? Eu falei, não, porque a gente ainda não tem, né, aquela pontuação que precisa, a gente já sabe que não vai passar ainda, então a gente ainda não se preocupou em fazer isso. Aí ele falou, abre o seu perfil no Express Entry. Coloca lá o que você tiver. E aí faz a sua prova de inglês, tira o seu IELTS, coloca toda a sua pontuação lá, coloca todas as suas informações lá, e depois deixa lá e vai tentando se adequar ao que precisa. Eu falei, tudo bem então a gente vai fazer isso daí. E a gente sentou um dia, olhou lá, o que precisaria preencher, tudo, e a gente foi e preencheu. Sozinho, tá? A gente foi e viu que precisava colocar de informação lá, colocamos. O meu marido ficou como aplicante principal, ele já tem a experiência que precisa aqui, né? No caso dele, precisaria de 2 anos para se enquadrar em algumas coisas. E aí a gente colocou a informação e a gente tinha 360 e poucos pontos. Então eu sabia que era uma coisa assim, né? Mas como ele tem uma profissão que às vezes algumas províncias mandam convite, o consultor falou, deixa lá essa informação que pode ser que uma hora receba um convite, né? Então tá bom, então a gente colocou lá e a gente não tinha pontuação necessária, mas a gente tinha os requisitos mínimos para entrar. Então a gente entrou e colocamos e deixamos lá. Então quando você termina de colocar todo o seu cadastro, passa uns 2 dias, ele aparece para você no que você se enquadrou. Então, dentro desse perfil do Express Entry, ele colocou lá que o meu marido se enquadrava, se enquadrava no Canadian Experience Class. E a gente não se enquadrava nos outros 3 que estavam ali na lista. Precisaria de uma pontuação maior de inglês, precisaria de uma pontuação maior no geral, né? Então, a gente estava começando a buscar ir atrás de se enquadrar nas outras 3 opções que tinham ali. E aí aconteceu uma coisa que ele é também um anjo na minha vida. Esse consultor foi um anjo na minha vida, porque a gente abriu o nosso perfil no Express Entry em outubro, e agora, em fevereiro, a gente recebeu a carta, o convite para aplicar para residência permanente. Por quê? Porque a província, não sei não, a gente sabe o que aconteceu, a gente sabe que por causa do Covid, as aplicações as pessoas pararam de vir para o Canadá e não teve tanta aplicação e outras coisas que devem ter acontecido lá. Para eles foi interessante e eles emitiram 27 mil
convite para as pessoas que estavam enquadradas no Canadian Experience Class. E eles convidaram todas as pessoas que tinham mais de 75 pontos. Então, 75 pontos é uma coisa impensável. Isso não era uma coisa que acontecia. Só que foi um momento histórico em que a gente tinha um perfil ativo no Express Entry de 360 e poucos pontos. E a gente foi convidado. Então, essa é a dica de ouro, pessoal. Olhem, né? Vocês conseguem fazer, inclusive, sozinhos esse perfil. Não é difícil. De repente, se sentirem um pouquinho inseguros, peçam para um consultor olhar e ver se depois que você preencheu se está tudo certo. Não sei. Mas assim, você consegue você mesmo fazer o seu cadastro no Express Entry, abrir o seu perfil lá, coloca, deixa isso lá, gente. Não importa quanto de pontuação que vocês têm. Vocês conseguem, quando você consegue visualizar o que você está precisando de informação, é muito mais fácil. Porque você vê esse perfil, você mesmo é a pessoa que acompanha o perfil e você mesmo sabe aonde você tem que focar dali para frente. Então, meu marido já estava até estudando, como ele era o aplicante principal e dá muito mais pontos por ele estava começando a estudar francês nos momentos que ele tinha livre, né? Mas ele trabalha o dia inteiro, então é bem complicado para ele. Então, ele já estava começando a estudar francês porque nosso próximo passo seria uma prova de francês para ganhar 50 pontos. Ou para aumentar a pontuação lá, eu não sei se é exatamente 50, mas a gente estava lá tentando focar na próxima coisa, ser o teste de francês, porque 2 línguas ganha mais pontos. Então, assim, pessoal, essa é a dica de ouro, tá? Se você ainda não tem um perfil no Express Entry, abre o seu perfil. Se você não atingiu ainda a qualificação mínima para abrir o perfil, veja qual é a qualificação mínima para você abrir esse perfil e abre. Porque podem vir outros convites. O Covid ainda não passou, eles estão precisando de pessoas aqui no Canadá, eles têm uma meta de imigração para atingir, e eles podem fazer outras coisas parecidas com o que aconteceu. Então, abram o perfil de vocês. Se vocês querem essa dica, né? É a dica de ouro que eu posso dar para vocês, tá bom? Um abraço.